gente! Estamos aqui com mais um tema essa semana. Estavam com saudades? O tema dessa semana é o trabalho na construção da dignidade humana. Então, se você quer aumentar seu repertório para o Enem, quer saber mais coisas sobre esse tema, quer estar preparado de verdade para qualquer possibilidade de tema que caia no Enem, então fica aqui que a gente vai falar sobre isso. Se você não é inscrito no canal, primeira vez que vê algum vídeo meu por aqui, se inscreve, já ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Me segue lá no Instagram, tá? Nas minhas redes sociais e do projeto, para que você possa interagir, né? Falar o que você está pensando, mandar dicas, sugestões pra gente. Curte e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, para que ninguém perca a oportunidade de aprender até o Enem. Clica aqui no link da descrição que vai estar o texto base, tá? Os textos bases, a proposta de redação. Você pode pegar, você pode fazer, você pode inclusive me mandar para corrigir. Tem aqui um link do grupo do Telegram de redação, onde a gente discute sobre a redação, a gente corrige a redação do outro. E todo fim de semana eu corrijo o tema da semana. Que essa semana é trabalho na construção da dignidade humana. Então, se você quer mais saber sobre isso, vem comigo! E aí, pessoal? Mais uma vez a gente tá aqui. Tô muito animada com esse tema, gente. Eu fui parar pra estudar, assim. Na verdade, eu já tinha muita ideia do que fazer. Então, eu só fui em busca de alguns repertórios, porque eu já tava com os argumentos, assim, os caminhos argumentativos. Então, pra mim tá um pouco difícil, porque tem muita coisa pra falar. Então, já vou pedindo desculpa, tá? Que o vídeo vai ficar um pouco longo. A gente vai tentar ser rápido, vou tentar falar o mais rápido possível, mas tem muita coisa. Esse tema é muito rico. Queria lembrar pra vocês que a gente sempre fala aqui, tá? Pra você escrever uma boa redação, você tem que ser um bom pensador crítico. Você tem que ser um cidadão que entende as raízes do problema que estão na sociedade, que estão à sua volta. É você conseguir enxergar coisas, relações, onde a maioria não consegue. Isso é que faz, então, você conseguir tirar uma nota muito boa na redação. Quero dar uma dica pra vocês, tá? Rapidinho, que o vídeo já tá muito longo. Por favor, se vocês querem tirar 1960, o 1000 principalmente, vocês têm que trazer repertórios e argumentação muito diferente do senso comum. Você não vai tirar 1000, por exemplo, com modelos prontos, com argumentos que dá para qualquer um. Falta de debate, falta de conhecimento da população, ineficiência governamental. É ótimo para você usar quando esquecer, quando você só tiver um argumento e quiser preencher o outro. Mas você não vai provavelmente tirar 1000 se você usar só eles, tá? Aqueles argumentos que encaixam para tudo. Você vai tirar um 800 e pouco, um 900. Mas se você olhar essa redação de nota 1000, você vai ver as relações que elas fazem, né? Você olhar para uma coisa que as pessoas não iriam olhar e aí você mostra essa relação para as pessoas. Você mostra como em uma coisa você chega a outra, porque não é tão óbvio, mas faz muito sentido, né? Quando você fala. Então, isso você convenceu a pessoa que aquela relação que nem seria assim tão lógica, ela faz muito sentido. Então, é assim que você argumenta bem. Dica de lado, sempre falo aqui que a primeira coisa que a gente faz quando pega uma proposta de redação é interpretar o tema para que a gente não fuja dele. O tema hoje é o trabalho na construção da dignidade humana. Quando vocês lerem os textos bases, vão ver que praticamente o texto já lhe orienta que o trabalho sim contribui para a construção da dignidade humana. Então você nunca vai poder dizer que não, tudo bem? Você vai afirmar na sua tese que sim. Agora você tem aí 3 possíveis caminhos argumentativos que eu separei que a gente pode usar para fazer essa redação. Primeiro, você vai dizer na sua tese sempre, em qualquer dos 3 caminhos argumentativos que eu trouxe aqui, você vai dizer que sim, vai reafirmar o que está lá na proposta. Sim, o trabalho é importante na construção da dignidade humana. Você tem que dizer isso. Mas você pode dizer somente isso, né? Essa ser a sua tese. E os seus argumentos sejam para provar que isso é verdade. Por que o trabalho constrói a dignidade humana? Que eu acho que é o caminho mais interessante. É o caminho que aborda o tema na sua raiz, provando a frase do tema. Mas você também pode, por exemplo, dizer isso, né? Na sua tese, mas você pode complementar ela. E você vai dizer, por isso é preciso debater as atuais condições de trabalho que a gente tem hoje, né? E aí você vai falar das atuais condições de trabalho, né, que ferem a dignidade humana muitas vezes. Ou você vai falar, isso afeta, sim, o trabalho afeta a construção da dignidade humana. E é por isso que a gente precisa
mudar o jeito que a gente pensa no trabalho hoje, né? A realidade do trabalho brasileiro. E aí você vai trazer o porquê precisa mudar ou como mudar, né? O que precisa mudar. Então, eu acho que esses são os 3 caminhos. Vamos então para a ideia de contexto, tá? Hoje eu trouxe pouco contexto. Por quê? Tem muito argumento. Eu trouxe vários caminhos argumentativos e trouxe muitas ideias de argumento. Então, em cada argumento tem um repertório ou até 2. Então, se você não for usar os outros repertórios, os outros argumentos, você pode usar qualquer um deles no contexto, tá? Separei uns 4 para o contexto, que eles são mais amplos, mas você pode usar qualquer um dos outros. Primeira coisa que eu vou trazer para vocês é a frase de Voltaire. O trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade. Você pode começar com essa frase, né, já de cara, e aí você falar como o trabalho é importante não só economicamente, mas na construção de um caráter, na construção do dia a dia do ser humano, de quem ele é, da personalidade. E essa frase prova bastante isso. Não podia deixar sem, tá? Não podia faltar, vocês já sabem, Revolução Industrial. Eu já uso isso para praticamente todos os temas, mas nesse tema é muito importante. É igual o tema passado, né? Que era sobre o consumismo e que a gente sabe que a Revolução Industrial mudou a questão do consumo, a questão da produção. Aqui também é muito importante, porque a Revolução Industrial mudou as relações de trabalho. Foi a principal coisa, porque você tinha aí grandes fábricas, né, linhas de produção. E você tanto pode trazer o contexto da Revolução Industrial, como você pode trazer o modelo, né, os modelos de produção, que no caso era o Fordismo, ou se for trazer o Taylorismo. É só você pesquisar um pouquinho e você vai ver, você vai relacionar um pouco a questão da máquina no início da Revolução Industrial auxiliar o homem. E hoje em dia, a máquina, ela tá tomando o lugar, muitas vezes, de postos de trabalho. Então, fazer essa relação também é interessante. Pensando aí nessa perspectiva de mudança histórica, a gente pode falar que o trabalho ele evoluiu, né? Ele mudou ao longo do tempo. Então, a gente tem lá na Grécia Antiga, em Roma, a gente tem muito a escravidão, tá? No período antigo, mas não escravidão de negros como a gente conheceu aqui no Brasil, né? Escravidão de pessoas, prisioneiros de guerra, né? Você tinha escravos. E aí depois você passou para a servidão, né? No período da Idade Média. Você tem que entender a diferença de escravidão e servidão. O escravo, ele é propriedade do dono dele, né? Da pessoa. Então ele trabalha, não recebe nada em troca, ele trabalha porque ele é propriedade daquela pessoa. O servo, ele trabalha para outra pessoa, mas ele é ligado à terra e não a uma pessoa, ou seja, ele é servo naquela terra, ele trabalha para aquela terra, recebe só parte para comer, né, a sua subsistência, e trabalha para o senhor feudal, por exemplo, né, para o seu senhor lá que é superior, né, que é o dono da terra. Então é meio que assim, para eu morar, para eu comer aqui, eu trabalho para a terra, né, ele é associado à terra e não à pessoa. Então isso é muito importante saber. Depois a gente vem, né, passou a Idade Média, grandes navegações, a gente começa com a escravidão forte. E aí você tem sim a escravidão dos africanos, né, dos negros, e você tem essa escravidão no Brasil. Então você pode falar desse contexto, né, escravidão para servidão, a servidão para escravidão, ou a escravidão para o que a gente tem hoje, né, para a gente entender que o trabalho ele muda toda uma sociedade, porque a sociedade escravocrata é completamente diferente da sociedade que a gente tem hoje, tá? A gente tem pessoas livres, a gente tem pessoas, por mais que ainda sofram preconceito, né? Elas já conquistaram muita coisa. E essas conquistas só foram possíveis por conta do trabalho. Se vocês quiserem trazer uma coisa menos histórica, a gente pode trazer o filme Que Horas Ela Volta, que eu já falei aqui também que eu vou falar 10 milhões de vezes dele até o final dos temas. Porque ele traz Regina Casé, empregada doméstica, e ele traz as condições de trabalho, né? Por exemplo, os patrões lá numa casa enorme e ela num quartinho apertado, né? Todos os dias lá, não tinha hora extra. Então tem muita coisa que você pode trazer para ilustrar, tá? Eu trouxe ele aqui porque eu não vou trazer ele nos meus argumentos e os outros repertórios eu vou usar assim para argumentação. Então vamos para argumentação, tá? Separei pelos caminhos argumentativos, pelos 3 caminhos, e tem muita coisa interessante. Não saiam do vídeo, não cansem. Eu sei que tá longo, eu sei que vai ficar cansativo, mas é porque vai ser um vídeo muito rico de informações para vocês, de repertório. Muito rico mesmo. Qualquer um desses paradigmas que cair sobre o trabalho, né? Tem várias versões de tema que pode cair dentro desse tema do trabalho.
a gente vai abordar aqui, né? Não vai abordar o tema, mas vai trazer repertório que você pode usar, né, nessa abordagem, né, nessas abordagens diferentes. Então, o primeiro caminho, como eu falei pra vocês, é você simplesmente dizer que o trabalho constrói a dignidade humana. E aí você vai provar que constrói. Como você vai provar? No primeiro argumento, você pode trazer que encontrar a sua função social, né? O seu trabalho é uma função social. É da natureza, não só humana, quanto da natureza animal em si, né? Você pode trazer o exemplo aqui da biologia, tá? Repertório não é só citação, não é só filme, é qualquer conhecimento de outras áreas. Você pode trazer a sociedade das abelhas, você pode trazer a sociedade dos cupins, tá? Você pode trazer a sociedade dos cupins, mas o mais importante das formigas, né? Você tem que entender a divisão do trabalho, as operárias, a rainha. Então, em toda a sociedade, né? Até de insetos você vai encontrar. As pessoas nasceram, então, os animais nasceram, é da natureza animal procurar uma função social no meio em que vive. Aí eu trago uma frase muito interessante para vocês. Ela é de Buda, tá, gente? Que fala: sua tarefa é descobrir seu trabalho e então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Então, a tarefa de todos nós é descobrir o que a gente pode fazer. Trabalho, que a gente pode fazer não só pelo outro, mas pela sociedade como um todo, em conjunto. E por mim mesmo, né? Trabalhar é fazer algo por mim, é fazer algo pelo outro, construindo um coletivo. Outro argumento. O trabalho, ele permite que a gente expresse, né, nossa personalidade, nosso íntimo mesmo. Então, o que eu vou ser é diferente do que a outra pessoa vai ser, o que a outra pessoa quer ser. Temos habilidades, né, técnicas que a gente desenvolve, mas que também nascem com a gente. Então, a gente tem os talentos, as vocações. Encontrar um trabalho é encontrar um meio de expressar o que eu sou, né? Tudo que eu tenho para oferecer. Aí eu trago para vocês como repertório uma série muito fofinha que tá combinando com o meu figurino hoje. Lá na Netflix, né? Ela é recente, bem recente, das últimas semanas, que é Emily in Paris, né? Emily em Paris. Então, mostra uma menina que saiu dos Estados Unidos, foi para a França trabalhar. E ela não era querida lá no trabalho, então foi um preconceito. Ah, ela é americana. O jeito dela, a personalidade dela, eles achavam que não se enquadrava no trabalho. Porque ela tinha esperança, porque ela queria inovar nas redes sociais, né? Porque ela queria coisas mais ela, né? Ela era do ramo da publicidade e ela fazia do jeito que ela é, né? Alegre, com esperança, comunicativa. E por ser uma firma francesa que trabalhava com grife, né? Questão de elite, questão de coisa mais séria, de início foi muito difícil para ela, foi preconceito, né? Mas a gente vê que ela expressa o que ela é no trabalho, né? E o sucesso que ela começa a ter, as coisas que ela começa a fazer, ela só faz porque ela tem talento e porque ela tem aquela personalidade. Outra coisa, quando você trabalha, né, você começa a se sentir parte da sociedade. Você se sente importante, você se sente membro. E não só uma pessoa que está olhando as pessoas viver em sociedade, né? Que tá ali só sendo levado pela correnteza. Então você se sente importante e funcional. E é importante destacar aqui o movimento feminista, né? Vocês sabem que muitos milhões de anos atrás, né? Milhões não, nem tanto tempo atrás, infelizmente, as mulheres não trabalhavam fora de casa. E grande parte das conquistas do movimento feminista foi a partir da mulher trabalhar fora de casa, né? Quando a mulher começa a trabalhar, não só porque ela começa a ter independência financeira, mas ela começa a ter voz. Ela diz, agora eu vou falar, né? Agora eu me sinto importante, eu posso falar e eu posso questionar, eu posso pedir, reivindicar, porque eu sou importante e as pessoas vão sentir falta se eu não for fazer o meu trabalho. E eu me sinto membro de alguma coisa e eu me sinto com voz ativa. Então isso é bem importante. Outra coisa, trabalhar nos garante uma qualidade melhor de vida, né? Um padrão de vida melhor permite a gente viver com um pouco mais de conforto. E aí agora a gente traz aquele filme A Procura da Felicidade, quem nunca assistiu, né? Nunca passou na Rede Globo. E esse filme, ele traz um pai, né, que tá desempregado e é muito difícil ele conseguir um emprego, então ele passa muita dificuldade, mora na rua, né? Tem o filho dele. Então dá pra gente linkar, assim, com essa questão de não ter trabalho, não ter uma boa condição de vida. Segundo caminho argumentativo é aquela questão que, sim, eu vou dizer que o trabalho é importante na construção da dignidade humana. Lembra? A gente tem que usar isso em qualquer tese que a gente for usar. Se você não sabe o que é dignidade, vou dar uma pausa aqui pra falar sobre isso. Dignidade humana, tá?
vai lá na proposta aqui no link, porque lá tem um textinho, tá? Falando que é dignidade, tá? Um conceito. Então, a dignidade, basicamente, né? A dignidade humana é algo que é inerente à pessoa humana. Então, você já nasce com isso, né? Você tem direitos, né? A essa dignidade, né? Que é o básico para um ser humano sobreviver, de respeito, de direitos. Então, isso basicamente é dignidade humana. Um dos princípios da nossa Constituição, da Declaração dos Direitos Humanos. Então, é bem importante. Você pode trazer a Constituição e direitos humanos em qualquer argumento, em qualquer contexto, tá? Não trouxe para não ficar aquele negócio clichê, tá? Mas você pode usar. Então, vamos para esse segundo. Como eu falei, você vai ter que dizer, tá? Porque é o encaminhamento que a proposta te dá. Mas você pode falar que sim, é importante para a construção da dignidade humana e por isso a gente tem que mudar a atual realidade, né? No entanto, a realidade não está garantindo que essa dignidade seja respeitada. E aí eu vou mostrar por quê, quais são os problemas que eu tenho nesse mercado de trabalho. Primeira coisa, né? A gente tá com uma crescente do mercado informal, né? A gente tinha um desemprego absurdo e ele foi diminuindo, mas porque o emprego informal, né, ele foi aumentando. Gente, eu costumo dizer, trabalho informal não é emprego, não é trabalho. Você tá se virando, tá? Ah, empreendedorismo. Empreendedorismo depois de muito tempo, se você estudar, se você tiver sorte, muitas vezes, se tiver condições, se tiver alguém para lhe apoiar, né, com dinheiro, herança do pai, tá? Não é empreendedorismo, né? Você vender coisas para se manter, ter que se virar, não é aquilo que você quer fazer, mas você tem que se virar. Então, não é emprego, gente, não tem segurança nenhuma. Você ficou doente, você não trabalha, você não come, não tem direitos, tá? Você não tem nada que lhe assegure. Coronavírus veio para evidenciar, jogar isso na cara da gente, que trabalho informal não é emprego, não é trabalho. Você pode trazer aí a questão da uberização, que eu já vi várias relações sobre isso essas semanas, as pessoas me enviando de outras plataformas, né, de outros professores, sempre falando sobre isso. Você pode trazer aqui um dado muito interessante do IBGE, né, que foi de agora de 2019, do censo, tá? Esses valores, eles nunca tiveram tão altos desde 2016. Em 11 estados brasileiros, 11, a taxa do emprego informal está superior a 50%. 50% é superior a 50% em 11 estados. Você tem noção do peso disso, desse número? Então, é uma coisa para se falar. Outra coisa, mecanização do trabalho, tá? Aquela velha coisa, homem versus máquina, né? A máquina veio para auxiliar, para ajudar. Mas até que ponto ela é boa? Porque a gente tá começando a trocar pessoas por máquinas. É bom pro patrão? Talvez. É bom para quem, né? Mas porque pro funcionário que vai ser demitido, talvez não seja. Então, até que ponto? A gente tem essa troca das pessoas por máquina. É bom para o consumidor. Isso é. Porque a gente tem uma produção mais rápida, né? O custo mais baixo para o patrão. Então, às vezes, acaba barateando um pouco. A gente consegue produzir em massa, o que barateia, assim, o produto. Mas e as pessoas que dependem? E aí, se você não dá trabalho para as pessoas ali que estão trabalhando, elas são o seu consumidor, ou consumidor de outras indústrias. Elas fazem o capital girar. Se eu não tenho pessoas trabalhando, se eu não dou dinheiro às pessoas, consequentemente não tem compradores pro meu produto. Então isso aí é uma faca de dois gumes, como se fala. Aí tem um filme de Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, que mostra um pouco da Revolução Industrial, mas mostra também um pouco da questão das máquinas. A gente tem também a perca, né? Essa perca das conquistas trabalhistas, né? Dos direitos trabalhistas. A gente teve a reforma, né? Pouco tempo. E a gente tá perdendo ao longo do tempo as conquistas trabalhistas. A gente deveria estar conquistando mais coisas, né? Mas para vocês terem noção, as maiores conquistas trabalhistas, que você pode trazer aqui, foram no período de Getúlio Vargas, né? Ele praticamente inaugurou a questão da política do trabalho. E nós deveríamos ter avançado de lá para cá, mas a gente veio retrocedendo. Outra coisa é a questão do não usufruto do trabalho. O pobre trabalha, recebe, paga as contas, come, acabou o dinheiro. Então eu não tenho lazer, eu não compro as coisas, então eu não consigo usufruir do meu trabalho. Eu tô pagando só para viver, né? Eu tô trabalhando só para pagar, viver, só para viver. Eu não tô usufruindo desse dinheiro, não tô sendo recompensado por trabalhar. E isso, meus caros, é o capitalismo, tá? E aí vocês podem trazer aqui Karl Marx, né? Olha só, tanto ele em si, quanto algum conceito dele. Vocês podem trazer aquela frase,
ou parafrasear, né? Que se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence, né? Mas na verdade a gente vê ao contrário. Ou você pode trazer o conceito de mais-valia. O que é mais-valia? É que um trabalhador, ele trabalha pequenas horas por dia só para pagar os seus custos ao patrão, né? De salário, de custos em geral. Então, vamos dizer que o dia lá de trabalho tem 8 horas. Então, em 3 horas, por exemplo, o trabalhador já paga os seus custos. E as outras 5 horas, ele que está trabalhando a mais do custo dele, quem deveria ganhar? Deveria ser ele, ou ele dividindo com o patrão. Todas essas horas a mais é lucro para o patrão. Então, isso é a mais-valia. Aí você também tem a desvalorização, né, de diversas profissões, de mão de obra barata, mão de obra mesmo pesada. Você vai ter aí os patrões só se importando com lucro e acabando transformando as pessoas em máquinas, desumanizando. Eu não tô nem aí para aquele operário, para aquele pedreiro que tá lá embaixo na linha de produção, eu desvalorizo. E aí eu tenho aquela música, ai gente, amo aquela música, né, de Chico Buarque, tá? Construção. Morreu na contramão trabalhando no tráfico. Quem nunca viu? Né? Então, para um pouquinho, vai escutar a música. Se eu botar aqui, provavelmente o YouTube vai cortar esse vídeo. Ele traz jogos de palavra para trocar sentido. Basicamente, é uma pessoa que vai trabalhar, vai morrendo, né? Lá. E aí ele fala, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Ou seja, as pessoas estão se portando porque ele está atrapalhando o trânsito, né? Era só mais um, morreu lá e pronto, né? Ele traz um pouco a história. Fala da questão dele com a mulher, com os filhos, né? Como se ele estivesse se despedindo da vida medíocre dele, né? Que seria só aquilo, acordou, saiu de casa, deu um beijo na mulher, nos filhos, almoçou na construção. E aí ele morre no final do dia e as pessoas estão preocupadas porque ele está atrapalhando o trânsito. Então, essa música, gente, é muito pesada e é muito importante para esse tema. Nesse sentido, você também tem a música Cidadão, de Zé Ramalho. Nessa música, ele traz todas as dificuldades de um trabalhador que vê a sua obra feita, construída e não pode acessá-la. Ou seja, ele constrói para que outros possam acessá-la. Ele não pode entrar no prédio que construiu, ele não pode usufruir das coisas que são frutos do seu trabalho. Outra coisa que vocês podem trazer aqui é a diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Você tem aí para uma mesma profissão, um mesmo grau de escolaridade, e você tem homens ganhando muito mais que mulheres. Agora vocês me perguntam por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente vive na sociedade machista e patriarcal, gente. Não tem explicação. Se eu tenho o mesmo conhecimento, se eu tenho o mesmo grau de formação, se a gente faz a mesma função, tem o mesmo cargo, por que a gente ganha menos e eles ganham mais? Vai uma reflexão. Vou trazer uns dados, né, de um compilado que a plataforma Quero Bolsas trouxe, né, com pessoas formadas, e aí eles fizeram esse estudo. Em 2018, os homens ganhavam 44,7% em média a mais que mulheres para o mesmo cargo. Em 2019, esse número aumentou para 47,24% a mais no salário. Então, para vocês terem noção. Vale ressaltar que isso é uma forma de dominação social. Tratar as mulheres dessa forma, deixar elas menores no mercado de trabalho, serve para que continue a dominação masculina. E isso nos mostra como o trabalho ele interfere na dignidade, nos direitos, na valorização do ser humano na sociedade. E o último caminho argumentativo, tá? Vou trazer brevemente 2 argumentos para que a gente não deixe de falar, mas que o vídeo não fique de 1 hora. Que é porque o trabalho traz a construção da dignidade humana, eu preciso então fazer certas coisas para melhorar a relação trabalho e homem que a gente tem atualmente, principalmente no Brasil. Primeira coisa, eu tenho que valorizar esse trabalhador. Como eu falei, ele precisa ter condições financeiras, ele precisa ter tempo para ter lazer, né? Ele precisa ser valorizado também, se sentir importante, né? Se sentir estimulado. A empresa tem que trazer coisas para estimular, né? Tempos de lazer durante o trabalho, dinâmicas motivacionais. Tem que olhar a fundo para aquele trabalhador e perguntar como você está se sentindo. Traz o feedback sobre a empresa, né? O que é que você precisa? Precisa se sentir importante, motivado. Precisa ter uma diminuição da jornada de trabalho. E o patrão, ele tem que entender que quando o funcionário está motivado, quando ele gosta do trabalho, que ele ama a empresa, que ele ama o que ele faz, ele rende muito mais, né? Ele rende muito mais pro patrão. Só que isso não entra na cabeça das pessoas.
Eu trago a frase de Aristóteles, né, que diz: o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Trabalha com prazer, com certeza você vai fazer muito melhor, né, muito mais bem feito. Outra coisinha é a questão de, hoje quem é pobre não escolhe o que vai fazer da vida, muitas vezes, né. Então as pessoas têm que ter condição socioeconômica para poder escolher pela sua vocação, pelas suas habilidades. Então a gente tem pessoas aí que estão fazendo o que não gostam, né? Por isso que é um fardo tão grande trabalhar. Aí eu trago a frase de Confúcio, né? Escolhe um trabalho que goste e não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. Então, né? Não tem nem o que falar sobre essa frase, sobre esse argumento. A gente sabe que é assim. Ideias para intervenção, gente. Vamos lá. Se a gente for por aquele primeiro caminho argumentativo, que é provar que o trabalho, ele constrói, né, a dignidade humana, a gente tem que falar em alguma melhoria do mercado de trabalho para que isso possa fazer com que o trabalho ele seja mais significativo e mais prazeroso para as pessoas, né? Aí você pode trazer várias ideias. Não vou falar muito sobre intervenção, porque, gente, intervenção vai depender do que vocês colocaram, tá? Sabe, a gente pode ter a mídia valorizando o trabalhador, né? Com campanhas, mostrando em suas novelas, em seus filmes, o trabalhador como centro, né, mostrando essas desigualdades no trabalho, mostrando a exploração. Então isso é importante. O governo federal, auxílio financeiro para que as pessoas consigam estudar, fazer a faculdade que quiser, trabalhar no que quiser, dar condições para as pessoas se especializarem, cursos profissionalizantes acessíveis a todos, né? Precisa ter uma política pública para a questão da diferença salarial homem e mulher, né? A empresa que não cumprir isso vai estar em desacordo com essa lei, vai ser punida, vai pagar multa, né? Aqui fizer tudo do jeito certo, vai ter um incentivo, né? Então, tem muita coisa que o governo federal, com certeza, ele pode fazer. Com certeza não é o que ele está fazendo. Tem uma diferença entre isso, né? Ele está tirando direitos trabalhistas, né? No momento. Então, ele teria que fazer reformas no outro sentido, para a gente ganhar, né, direitos trabalhistas, porque o patrão ele já é protegido pelo capitalismo, tá? Pelos bens que ele tem, por toda a estrutura social. Quem tem que ser protegido é o trabalhador, né? O governo deve ser para o povo e não para a minoria que tem mais dinheiro, né? Mas infelizmente a minoria que tem menos dinheiro é quem financia os políticos, e aí a gente tem essa bola de neve. E é isso, gente. Falei demais. Qualquer dúvida, me encontra lá no grupo do Telegram aqui do link. Fala comigo. E é isso. Até o próximo tema.